Oi pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Carol e eu moro aqui na China desde agosto de 2024. Mas aí você vai se perguntar o que essa guria tá fazendo aí, né? Eu vou contar tudinho pra vocês nos mínimos detalhes, por quê e como que foi esse começo aqui na China. Tô dando uma caminhadinha aqui agora de manhã, um dos meus lugares favoritos aqui de Hangzhou. Ui, tem um bichinho aqui. E aí eu pensei, por que não gravar um vídeo nesse lugar, né? Numa parte do meu dia, uma parte de uma atividade que eu faço, né, rotineiramente aqui, que é fazer uma caminhadinha e contar um pouco sobre como foi essa experiência de vir pra cá, esses primeiros meses aqui. Então eu vou contar tudo pra vocês nos mínimos detalhes. Bom, vou contar então como que foi essa vinda pra cá, o porquê, na verdade, né? No final de abril de 2024, meu marido recebeu uma proposta de emprego. E a gente pensou, a gente tinha 5 dias, na verdade, para pensar sobre isso. E a gente pensou, né, sobre os prós, sobre os contras. Eu já era concursada, estava trabalhando num posto de saúde, era um emprego que eu gostava, apesar de trabalhar muito, né, porque eu sou enfermeira. E para o nosso filho também, a gente já estava pensando, né, como seria, as dificuldades que iriam ser enfrentadas. E dentre esses 5 dias a gente decidiu, tá, vamos morar na China, ok. Só que eu e meu marido, a gente não era legalmente casado. E para eu conseguir o visto de esposa, a gente precisava legalizar a nossa relação, né? Só que meu marido já tinha uma união estável. Então foi ali que a gente descobriu que mesmo tendo uma união estável, podia ter um casamento no civil, porque o casamento no civil anularia a união estável. Até aí, ok, conseguimos resolver os dois problemas, né? Porém, pra gente resolver a questão do casamento, confesso pra vocês que foi bem desafiador, porque foi bem na época que a gente pegou a enchente do Rio Grande do Sul. Então tava tudo fechado, tudo. Os cartórios, todos fechados no Rio Grande do Sul, e eu precisava de uma certidão de nascimento atualizada para poder mostrar, né, enfim, que eu não sou casada. E o meu marido também, só que o meu marido era de Minas Gerais, e a gente estava morando em Porto Alegre nessa época. E aí a mãe dele conseguiu pegar a certidão dele, só que o correio não estava funcionando. E aí depois, assim, quando já tinham passado, acho que uns 20 dias, não, 20 dias não, acho que uns 15 dias da enchente, ainda, Porto Alegre ainda estava um caos. Aí o cartório abriu e eu consegui com que mandassem as nossas certidões por arquivo, se eu não me engano, eu nem lembro direito, porque foi tanta coisa que a gente precisou resolver que vocês não têm ideia, sabe? Bom, aí a gente conseguiu resolver essa questão das certidões, marcamos o nosso casamento. E aí a gente casou no meio de uma chuva terrível, vocês não têm noção, tava chovendo terrivelmente. Uma árvore caiu na verdade, acho que eles cortaram. Eles conseguiram cortar a árvore antes dela cair, porque ela estava quase caindo em cima dos carros, na frente do cartório. Foi um caos, sabe? A minha família não pôde vir no nosso casamento. Só 2 amigos que foram no nosso casamento, que foram os nossos padrinhos. E casamos, né? Bom, um problema resolvido. Foi super prático o nosso casamento, sabe? Casamento de negócios. Nada romântico. Mentira, foi romântico, foi emocionante pra nós, mas foi uma situação que eu nunca imaginei que iria casar naquela situação ali, né? E aí depois a gente precisava resolver a função do visto. E como a gente é do Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, na verdade, e meu marido mora no Rio Grande do Sul há muito tempo, a gente precisava ir em São Paulo para resolver a função do visto. Só que qual o problema? A gente precisava resolver isso muito rápido, porque a gente precisava ter certeza que a gente viria para a China para eu poder pedir exoneração do meu cargo público, né? E o meu marido definir com a escola que ele estava trabalhando, o que queria fazer. E aí não tinha como ir para São Paulo, em princípio, porque não tinha voo, né? Tinha só ônibus. E a gente conseguiu ir para São Paulo no final de maio, né? Depois que a gente casou.
Ainda teve a questão do passaporte também, porque eu não tinha passaporte e nem meu filho. E aí a gente Ai, gente, sério, lembrei de outra história. Bom, enfim, deixa eu abrir um parênteses aqui pra contar a história do passaporte pra vocês. Nossa, a história é longa. Olha... Bora lá, deixa eu contar pra vocês primeiro a função do passaporte. Tá, o casamento a gente casou e tudo mais, né? Entre esse meio tempo, vou contar pra vocês a função do passaporte. Enquanto a gente estava tentando resolver a questão do nosso casamento no civil, juntar os documentos, juntar os demais documentos que precisava para um visto de trabalho do meu marido, lidando com toda a situação de uma catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, que não nos afetou, graças a Deus, diretamente não nos afetou, mas a gente precisava lidar com situações do cotidiano, tipo, não ter água em casa para tomar banho, sabe? Teve dia que eu precisei tomar banho com a água que saía do ar-condicionado, só para vocês terem ideia do nível que chegamos, né, em Porto Alegre, porque não tinha água. E enquanto a gente estava resolvendo toda essa situação, a gente também precisava resolver a função dos passaportes. Quando a gente decidiu que a gente iria vir para a China, eu agendei para fazer o meu passaporte do meu filho, porque a gente não tinha ainda, no Shopping Praia de Belas. Aí eu agendei para uma terça-feira às 18 horas, porque eu não precisava faltar serviço ou sair mais cedo, porque eu já sabia o que viria pela frente, né? Eu imaginava que eu teria que me ausentar do serviço antes de pedir exoneração para resolver toda, né, essa questão de documentação. Tá. Aí eu agendei para uma terça-feira e justamente nessa terça-feira, na madrugada, entre segunda e terça-feira, o Shopping Praia de Belas ficou alagado. E por causa da enchente. E eu não consegui resolver essa questão do passaporte, né? A essa altura do campeonato, o que é um passaporte perto de todo um desastre que aconteceu no meu estado, né? Que afetou tantas famílias e ainda afeta até hoje, né? Então... né? Bora lá, vamos esperar e vamos resolver da forma como a gente conseguir resolver. A gente não conseguiria ir para Santa Cruz, né? Porque as estradas elas estavam bloqueadas. E aí quando abriram as estradas para Caxias, eu falei pro meu marido, bom, agora a gente vai para Caxias porque a gente precisa resolver essa questão do passaporte, porque sem o passaporte a gente não conseguiria ir para São Paulo para fazer o nosso visto, o meu e do meu filho, que é de familiar. A gente tem que resolver isso logo pra gente ir pra São Paulo pra resolver a função do visto, pra aí sim confirmar que a gente veio pra China, eu pedir exoneração, meu marido pedir demissão e a gente organizar toda a nossa mudança. Eu levei, aí a gente decidiu ir, marcamos, né, pra fazer o passaporte lá em Caxias. Eu levei 7 horas entre Porto Alegre a Caxias. Foi uma viagem super tensa. Só perdeu para a viagem da volta. Depois eu conto para vocês, mas foi uma viagem muito tensa, a estrada não tava boa. Eu tava com medo de desabar, sabe, aqueles morros. É eu que dirijo lá em casa e foi muito, muito triste. Eu tava muito triste com tudo que estava acontecendo. E a gente chegou em Caxias, a gente conseguiu fazer o nosso passaporte e eu ia voltar no outro dia. Só que no outro dia caiu mais uma enxurrada de água. Aliás, acho que foi até no mesmo dia, gente, uma enxurrada de água que eu nunca vi igual, sabe? Parecia uma cachoeira de água em Caxias. E aí as estradas ficaram pior do que já estavam e se tornou perigoso voltar para Porto Alegre. Então eu tive que esperar ainda, depois nos outros dias choveu, mesmo assim choveu, e eu tive que esperar uns 4 dias para conseguir descer a serra. Para quem não sabe, Caxias é a serra do Rio Grande do Sul, e aí eu tive que descer a serra depois de uns 4, 5 dias. Gente, vocês não têm noção, a volta foi... Quem é do Rio Grande do Sul tem porque viu, né, pessoalmente. A volta foi a coisa mais triste do mundo, porque eu tava passando por uma estrada e era água quase invadindo a pista dos dois lados. Tipo, o dia tava ensolarado, o dia tava lindo, mas era uma sensação de tristeza, um cheiro ruim, sabe, na estrada.
aquelas casas, as pessoas com barraca no meio da estrada, que só de lembrar isso, sabe, me vem uma sensação tão triste. Porque só quem passou por toda essa situação, quem viu toda essa situação no Rio Grande do Sul, sabe o quanto foi sem palavras, né? Foi sem palavras, assim, foi desumano tudo que aconteceu. E eu comecei a entrar em pânico, né, no carro, e comecei a chorar dirigindo, sabe? Porque eu comecei a ficar, além de pensar nessas pessoas que estavam passando por tudo isso, eu também comecei a pensar que de repente a água ia subir, porque tinha chovido muito nos outros dias e o rio tava descendo, né? Que a água ia subir e eu não ia conseguir tirar o carro dali, sabe? Daquela estrada. E a estrada meio trancada, a gente se perdeu. Essa volta de Caxias até Porto Alegre levou 9 horas, só pra vocês terem ideia. Cheguei em casa demolida, mas assim, ó, dando graças a Deus. E quando a gente chegou em casa ainda não tinha água. Então a região onde eu morava, em Porto Alegre, deve ter ficado sem água por pelo menos uns 10, 12 dias por aí, só pra vocês terem ideia, sabe? E aí eu teria que esperar 10 dias para eu conseguir buscar tanto o meu passaporte quanto do meu filho. Então, só que 10 dias não seria o suficiente, a gente teria que esperar ainda mais. Nesse meio tempo a gente casou e o passaporte nunca chegava, a gente precisava definir como que a gente iria para São Paulo depois que o passaporte chegasse. Acho que passou uns 20 dias mais ou menos que o passaporte chegou. E aí eu fui de... Aí minha família não precisava ir, só eu fui de ônibus, eu decidi que eu não ia dirigindo para Caxias. Eu peguei um ônibus, eu fui de ônibus. E aí consegui pegar o passaporte, levei acho que nesse ponto a estrada já estava melhor. E eu levei umas 2 horas e meia, 3 horas mais ou menos. Que é mais ou menos o tempo que leva normalmente, né, de Porto Alegre a Caxias. E aí eu voltei para Porto Alegre com os passaportes e aí sim a gente podia dar entrada no outro processo, que é o processo de visto. Só que esse processo de visto a gente teria que ir para São Paulo para fazer, e como é visto de trabalho não tem nem como contratar a empresa, tem que ser a gente, claro, tem como contratar a empresa para poder ajudar, né, na questão de documentação, mas a gente teria que ir lá no consulado de São Paulo. E aí para ir no consulado de São Paulo a gente tinha que definir como que a gente iria. E passagem aérea ficou um absurdo. Eu só conseguiria sair ou de Pelotas, ou de Caxias, ou de Jaguaruna, né? Aí a gente pensou, quer saber, a gente já vai gastar muito, né, com a ida pra China, apesar da escola cobrir, vamos de ônibus. Falei pro meu marido, vamos de ônibus que vai sair mais barato. E o ônibus saía de Porto Alegre. Aí não tinha todo esse transtorno de ter que ir pra uma outra cidade. E aí o Vicente não foi com a gente, graças a Deus a minha sogra conseguiu vir para o Rio Grande do Sul com bastante dificuldade, né, para estar com a gente basicamente nesse último mês lá no Brasil. E aí o Vicente ficou com ela, a primeira vez que ele ficou longe da gente, e foi eu e meu marido de ônibus para São Paulo. Uma viagem que levou, acho que foi 22, 23 horas mais ou menos. Foi cansativo, foi desgastante, né? Mas era uma coisa que a gente precisava fazer e, tipo, não era o fim do mundo, né? Comparado a tudo que a gente já tinha visto antes dessa viagem para São Paulo, de Porto Alegre a São Paulo, de boa. Eu até tava muito gripada, assim, na época, com uma... Na verdade, não era gripada, era uma alergia que eu tava, eu acho. E aí a gente chegou em São Paulo, fomos no consulado, eu não lembro, acho que foi no mesmo dia. A gente alugou um Airbnb, fomos pro Airbnb e já fomos pro consulado para resolver o problema. Só que quando a gente chegou no consulado, meio que nos barraram, sabe? Agora já tem gente demais lá dentro, né? Tu deveria ter chegado antes. E aí eu tive que explicar toda a situação. A gente veio do Rio Grande do Sul, não é tão simples vir de lá para cá agora, nesse momento, enfim. E deixaram a gente passar, a gente conseguiu resolver. E aí a gente pediu, o consulado foi muito bacana, porque a gente pediu Isso aqui é uma pontezinha, ó, no parque, que eu vou mostrar para vocês outro dia. A gente pediu com urgência, só que visto de trabalho eles não fazem com urgência.
Mas mesmo assim, a gente explicando, olha, meu filho, ele tem 2 aninhos e pouco, a gente precisa voltar para o Rio Grande do Sul, é a primeira vez que ele fica longe da gente. Então, a cônsul foi muito legal e liberou pra gente esse visto, né, de urgência pra gente poder voltar para o Rio Grande do Sul no outro dia. A gente conseguiu voltar, pegar o ônibus, na verdade, né, voltar no ônibus no outro dia e matar a saudade do nosso pequeno. E aí o visto foi aceito, né, e aí a gente começava a nossa outra parte, que era organizar a nossa vinda para a China. Aí sim, depois de resolvida a função do visto, começou a nossa saga para resolver o que seria da nossa vida, né? O que a gente faria com os pets, com o carro, com o apartamento, com, enfim, né, nossos pertences. E aí a gente começou a organizar a nossa mudança. Nisso eu ainda estava trabalhando, né? Mas eu deixei bem avisado que talvez teriam alguns dias que eu precisaria me ausentar, né? Iriam descontar do meu salário, enfim, né? Tudo isso normal acontecer. E aí no final de junho eu pedi minha exoneração. Meu marido pediu a demissão dele da escola. Aí julho, basicamente, a gente fez as nossas despedidas, né? Porque seria um primeiro momento que eu ficaria tanto tempo longe, sem ver a minha família, né? Meu marido já tá um pouco mais acostumado, porque a família dele é de Minas Gerais, então ele já estava morando no Rio Grande do Sul há um tempo. E aí, em agosto, a gente veio pra cá. Só que em agosto, o aeroporto de Porto Alegre ele ainda não estava aberto. Então, a gente precisou fazer uma operação. Eu vou deixar umas fotos passando. A gente precisou fazer uma operação. Meu pai teve que pegar o carro dele, né, para botar todas as nossas malas e nos levar para Jaguaruna. A gente foi um dia antes, porque era uma viagem que ia levar um pouco mais de tempo, porque as estradas ainda não estavam boas. E nisso a gente já foi meio que, foi batendo uma nostalgia, né, porque eu passei por Osório, né, para ir para Jaguaruna, passei por Imbé, e aí fui já pensando assim, né, tô deixando meu estado, primeira vez, mas aquela empolgação de vir para um outro país, né, porque a gente já sabia que a China é um país seguro, é um país com uma cultura muito diferente, mas é uma cultura rica, sabia algumas coisas da China porque a gente foi acompanhando alguns canais que falavam sobre a China, e até foi a partir disso que eu comecei a ter vontade de criar um canal e falar sobre a minha vivência morando aqui na China, né? O meu ponto de vista como mãe, como uma pessoa que abriu mão de um concurso público, como esposa, né? Enfim, por isso que eu tô aqui com vocês, contando tudo isso. A gente pegou um avião em Jaguaruna, né? E aconteceu uma coisa muito... É tão legal contar isso pra vocês, sabe? Porque eu relembro tudo o que aconteceu quando a gente veio pra cá. E quando eu cheguei no aeroporto com a minha família, com meu marido, com meu filho... Olha o gurizinho, que bonitinho, gente! Ni hao! Que fofinho! Quando eu cheguei no aeroporto de Jaguaruna, tava lá o resto da minha família toda pra fazer uma despedida pra gente, sabe? Foi muito lindo. E eu tava segurando, assim, eu não gosto de despedida, tava me segurando, mas chorei, eu choro só agora, só de lembrar eu já começo a chorar, sabe? Que já vai fazer quase um ano que eu não vejo minha família, né? E a gente foi de Jaguaruna para São Paulo, só que a gente precisava ficar uma noite em São Paulo para poder embarcar. E aí a gente decidiu que a gente não iria fazer um voo direto de São Paulo para a China, porque seria muito cansativo, principalmente para o Vicente. E aí a gente fez uma parada em Dubai. A gente ficou 2 dias em Dubai. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês contando sobre esses 2 dias em Dubai. A gente não fez muita coisa, porque a gente estava já muito cansado de tudo que aconteceu antes. A gente teve basicamente maio, junho, julho, agosto, 3 meses para resolver tudo isso. E a gente parou em Dubai e depois a gente veio para cá, para a China. E fica para parte 2, como foi os primeiros 2, 3 meses aqui na China, que foram os mais desafiadores para mim, ao meu ver. E tanto é que eu só tô fazendo o canal agora, porque eu acho que agora sim eu consigo estar preparada para contar para vocês sobre tudo isso. E
de final desse vídeo. Olha esse parque aqui que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Obrigada por terem assistido esse vídeo, por terem ficado comigo esse tempo aqui, ouvindo a minha história. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a China, quiserem me perguntar alguma coisa, se eu souber responder, contem comigo, tá? Beijo, beijo!